Oi, André, como vai? Tudo bem? Tudo bom, meu Dato? Como é que você está? Eu Bem? tô, eu tô bem, tô aqui, ó. Tá vendo que eu tô de roupa de frio? Tá friozinho aqui, tá agradável. Mas deixa eu te Aqui no falar, Rio, para nós cariocas, também está frio. você falou que tá 16 graus aí? É, essa hora, que são 11h23, é uma temperatura para o Rio de Janeiro baixa. Uhum. Aqui chegou a fazer 4, 5 graus. Chegou a baixar bastante a temperatura. Mas já era esperado, a meteorologia já tinha avisado com uma semana de antecedência que chegaria essa frente fria. Isso. Uhum. Eu tenho um amigo aqui na cidade próxima. Eu achei muito engraçado, Andréia. Ele viu lá o termômetro de uma empresa lá na cidade dele, apontando -2 graus, -2. Ele não acreditou, ele chamou o VAR. Ele ligou no serviço de meteorologia para reclamar do termômetro dele. Não, está fazendo -2 mesmo. Achei engraçado, o VAR da meteorologia. André, me fala uma coisa. Na prosa prévia, você entrou numa conversa aqui, eu provoquei, você começou a falar, eu vi que você gosta bastante. Eu queria, antes de falarmos especificamente da tua pesquisa no doutorado, eu queria conversar um pouquinho sobre o Einstein. Você falou uma coisa interessante, que ele não conseguia trabalho, e, segundo as más línguas, ele tinha um professor que ficava muito incomodado com as perguntas dele na graduação, e que esse professor bloqueava toda a proposta de emprego ou de possibilidade de trabalhar em universidades na Europa. Não sei se isso é verdade. Como é que foi essa história aí, dele ter desenvolvido as pesquisas dele fora da academia? Você falou que ele tinha um amigo filósofo. É, o Einstein tem uma formação interessante, né? Porque primeiro ele sai de Munique, da cidade onde ele nasce, que ele é criado, né? Porque os pais vão mudar e se mudam para Berna e ele depois vai, né? E é interessante que quando ele vai para Berna, ele vai estudar numa escola que seria uma escola tipo uma escola técnica, né? E ele tem uma formação, ele se forma, ele vai fazer física, e quando ele acaba a graduação, ele não consegue um emprego nessa área específica, né? E um amigo, o pai de um amigo, coloca ele para trabalhar no Instituto de Patentes. E o interessante é porque nesse processo, né, quando ele se forma, ele constrói junto com os amigos, matemático, um filósofo, um grupo de, digamos assim, de estudo, né? Em que eles discutem não apenas questões relacionadas, no caso do Einstein, da física. Né? Isso, de alguma forma, dá uma formação ampla. Fora isso, ele está num ambiente que berna naquele contexto de muita discussão, de muita novidade em campos da filosofia, da música. Né? Então, isso, de alguma forma, dá a ele uma formação mais ampla, digamos assim. Né? É o meu olhar. E é muito peculiar que nesse Instituto de Patentes, nesse escritório de patente, ele, de alguma forma, ele não se desvincula, né, da física. Então, por exemplo, ele tem contato com as questões contemporâneas da época, né, que estão sendo discutidas, mas ele tem um pouco de liberdade, digamos assim, por não estar nesse sistema acadêmico, e ele acaba por publicar, né, 5 artigos no ano de 1905, né, que são artigos que alguns chamam revolucionários, mas são artigos que são aceitos pela comunidade. Quer dizer, são aceitos em que sentido? Né? Uma vez que ele é publicado, a editora aceita, a comunidade científica de certa forma aceita, e eles vão ser muito debatidos. Então, é uma figura bastante peculiar, né? E pela essa trajetória, ele vai ter assim ser um grande ícone, né? Ele vai meio que ultrapassar os muros da ciência, mas eu acho que essa formação é muito interessante, esse caminho que ele segue, né? Então, de alguma forma, essas trajetórias, esse olhar para a ciência é uma coisa que me motiva muito, né? Pensar que a ciência é alguma coisa que também ultrapassa os muros da própria ciência, né? Não é alguma coisa... a minha formação enquanto cientista não depende exclusivamente daquela formação técnica. Tem outras questões que contam e que são importantes também. Legal, bem interessante. Você falou que nessa fase ele conheceu a primeira mulher dele, né? Sim, a Mileva, né? Ela também era uma física, então ela
tinha estudado física, ela vai fazer vai para uma universidade, vai estudar uma coisa que a gente chamou de movimento browniano, lá a pessoa que estudava com ela, e eles trocam muito, eles têm uma relação de troca, não só troca, né, enquanto do afeto, né, do compartilhar a vida naquele momento, eles vão ter filhos juntos, mas também dessa troca intelectual de discussão. Então, tem cartas do Einstein para ela, né, e dela para o Einstein, em que eles estão discutindo questões de física, de matemática, estão discutindo questões de época. Então, ele tem também isso, né, nessa formação dele, uma pessoa na qual ele compartilha a vida, que trabalha num campo dele, né, que ela não vai seguir a carreira até por questões de época, né, porque a participação de mulheres na ciência naquele contexto é uma coisa muito complicada, muito difícil. Você tem universidades que aceitavam até algumas mulheres, mas não aceitavam, não davam diplomas, outras aceitavam mulheres, mas é uma coisa muito pequena, muito número de mulheres que daquele contexto ali, né? Eu acho que tem final do século XIX, iniciozinho do século XX, vão estar podendo estudar ciência e produzir em ciência é muito pequeno, né? Então ela não segue a carreira, ela não vai ter essa trajetória. Depois eles se separam, ele casa com a prima dele, uma outra mulher chamada Elsa, que não é do campo científico, mas esse início da carreira dele, né, da formação dele acadêmica, da constituição dele acadêmica, ela está ao lado dele e tem uma participação importante como interlocutora, né? Ele teve contato com a Rosa de Luxemburgo? Não. Ele só viveu no mesmo local que ela, então as questões da ideia. Que eu saiba, não tem nenhuma coisa que ele tenha tido um contato direto, mas de um ambiente efervescente da época, de N discussões, porque é um ambiente que está se discutindo novas perspectivas sociais, né? Então, isso tudo mexe, né? Isso tudo é importante de você pensar que as coisas mudam, as coisas podem mudar, né? Vou falar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Dizem as boas línguas, não as más línguas. Depende da perspectiva. A machista e a não machista. Dizem as boas línguas que quem desenvolveu, sob o ponto de vista da matemática, as pesquisas do Einstein foi essa primeira mulher dele, que dizem que era muito mais brilhante do que ele no campo da matemática. Dizem as boas línguas. Eu não sei te dizer, porque assim, né, eu já ouvi alguma coisa sobre isso, não sei se dizer o que é, mas eu acho que uma coisa importante é que, não que ela tenha, assim, por exemplo, não entendo que ele tenha roubado as ideias, esse tipo de coisa, não, mas que ela teve um papel importante ali, teve como interlocutora, né? Porque isso é uma coisa importante, para você produzir conhecimento científico, né? Qualquer conhecimento, vamos pensar, a gente está falando da ciência, a interlocução é muito importante. Legal. Porque é no debate que você coloca suas ideias, que as suas ideias são questionadas, que novas ideias chegam a você. Então, esse debate é muito importante. Então, ele ter interlocutores naquele contexto foi importante. Como ela estava estudando num determinado campo, com um determinado professor que tinha um determinado assunto, que era um assunto de ponta à época, isso era importante, foi importante na trajetória dele, né? E o fato dela ser mulher, isso, sim, foi determinante, podemos dizer assim, muito forte essa palavra, mas nesse caminho, né, nessa possibilidade dela continuar no campo da ciência, né? Uhum. Então, a relação deles foi, com o tempo, ela se tornou muito conflituosa. E dizem que ela só aceitou a separação depois que ele aceitou a dar uma boa parte do que ele recebeu no Nobel. Dizem que foi assim. Foi bastante cheio de conflitos. Eu descobri, viu, André? Eu não sei se foi assim. A única coisa que a gente sabe é que ele deu a parte do prêmio para ela. Agora, se isso foi condição, a gente, assim, em termos de história da ciência, a gente não tem registros que mostrem isso. O que a gente tem eles foram casados, eles moraram juntos, foram casados, tiveram filhos, né, e se separaram, né, e ela ficou com os filhos, e quando ele ganha o prêmio Nobel, parte do prêmio ele dá para ela, né, a quantia, ele dá parte do dinheiro, e ele casa novamente com uma mulher que não é do campo científico, era uma parente próxima. Então, mas assim, com certeza, toda separação, né,
ela não é... Ela pode ser até amigável, mas ela é fruto de um desgaste, de uma relação que se deteriora, né? Eu não sei quem foi, viu, André, que saiu atrás dos filhos que ele teria tido, dos filhos ou do filho, não sei, com essa primeira mulher. E ele estava nos Estados Unidos, engenheiro, com mestrado, doutorado, mas com relevância média no campo, porque tinha o peso de ser filho do Einstein, né? Então, assim, ele... Imagina só a cobrança em cima dele. Mas, André, deixa eu te fazer mais uma pergunta, e também, assim, fique à vontade, é prosa aqui, informal. É uma curiosidade que eu tenho. Eu ouvi falar também, eu dei uma lida em algumas coisas do Einstein há muito tempo atrás, mas sob essa perspectiva das curiosidades, era um livro dessa grossura, assim, e dizem que ele falava que ele só conseguiu desenvolver a teoria da relatividade porque ele fez uma abstração. Em vez de ele ficar externo ao objeto da pesquisa, observando, ele ousou se imaginar cavalgando um raio de luz. E, a partir de dentro, ele pôde desenvolver... Ele usa esse... Ele tem um livro com Winfield, chamado Evolução da Física, muito interessante, que ele trabalha, ele usa essa analogia, né? Mas a gente também tem um historiador da ciência muito interessante, o Peter Galison, que escreveu uma obra sobre ele, né? Os relógios de Einstein, que ele discute que uma das grandes questões, uma questão importante para esse trabalho da relatividade foi o fato até dele estar trabalhando nesse Instituto de Patentes e estar pensando sobre um problema técnico da época, que era a sincronização dos trens, né? Porque a linha férrea estava... A malha férrea estava ampliando, né? A malha ferroviária, e uma das questões é você sincronizar os relógios, porque naquele contexto cada um tinha o seu tempo local, para que você pudesse saber exatamente a hora que vai chegar aqui a partir de uma hora que chegou lá, né? Então, pensar nessa questão da simultaneidade, do tempo dos relógios, foi um fator importante para problematizar questões que estavam na física da época, né? Trazidas pelo Poincaré, pelo Lorentz, que são dois grandes físicos do contexto, que vão, de alguma forma, mobilizar o Einstein para questionar uma questão do eletromagnetismo, né? Que era, assim, bem resumidamente, você produz, né, um efeito eletromagnético quando você tem uma bobina, que é um fio enrolado, e um ímã. Se você movimenta o ímã na bobina ou a bobina no ímã. E, naquele contexto, as explicações eram distintas, né? Por que produziu o efeito quando a bobina estava em movimento e quando o ímã estava em movimento? E ele vai questionar, e para ele isso é um problema, ele coloca isso como um problema, que não era considerado um problema à época, essa diferença de explicação, porque era um problema de simetria. E aí, junto com essa questão da simultaneidade, ele vai, de alguma forma, usar alguns arcabouços matemáticos que já estavam em construção, debates em construção, para propor a relatividade, né? Então, é um trabalho bastante criativo, digamos assim, né? E é um trabalho teórico, né? Não tem uma base, ele não está fazendo uma análise a partir de um experimento, assim, efetivamente, ele não era uma pessoa que desenvolvia grandes experimentos, não era essa a questão, né? Então, acho que é bastante peculiar. E a relatividade, ela tem um fascínio muito grande, né? Porque ela discute a questão do tempo e espaço, ela questiona a ideia, ela põe em xeque, né? Ela coloca que a velocidade da luz ela é constante, ela é o nosso referencial absoluto, e a partir daí o tempo e o espaço eles dependem do referencial, né? Então isso gera questões assim no imaginário muito interessantes, né? É por isso que é encantador. Eu pensei que você ia falar do paradoxo dos gêmeos. Pois é, né? Mas poderia, mas nem... Você sabe que eu moro aqui pertinho do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, acho que se não é o único, um dos poucos aceleradores de partículas subatômicas do hemisfério sul. E o Einstein não tinha muito instrumento para fazer mensuração experimental na época, foi quase tudo através da... E ele não era a gente poderia dizer assim, ele não era um físico experimental, né? Não era, ele trabalhava... Era essa a questão dele, né? Se a gente pudesse falar que ele era um físico teórico, mas essa questão que você falou da abstração, isso era... Né?
Legal. Andréia, a prosa está muito boa, está do jeito que eu gosto, mas a gente hoje vai conversar sobre a tua pesquisa de doutorado. Qual foi mesmo o nome da tua pesquisa no doutorado? Olha, como eu defendi a minha tese há muitos anos, né? Eu defendi minha tese em 2002, né? Eu vou aqui até ler para não, né, errar os artigos. Contextualizando o fazer, subsídios para uma educação científica com enfoque histórico-filosófico. Legal. Eu vou chamar a vinheta, Andréia. Depois da vinheta, a gente volta para conversar sobre a tua pesquisa, tá bom? Tá ótimo. Ok, estamos de volta. Como eu estava conversando com a Andréia, falando com a Andréia na primeira parte, antes da vinheta, quero conversar, trocar algumas ideias com ela sobre a pesquisa dela. Andréia, e aí, você pode falar um pouquinho sobre a primeira fase do eletromagnetismo como pressuposto para se iniciar um caminho para as discussões filosóficas da ciência? Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, quer dizer, nessa minha pesquisa de doutorado, né, eu vou trabalhar, estudar esse momento histórico, que eu chamo de primeira fase do eletromagnetismo, que seria na Constituição ali até os anos 20, 30, que tem uma marca, digamos assim, com um experimento feito por um dinamarquês chamado Åsted, né, em que, nesse experimento, ele traz uma novidade para a ciência, que seria, até então, os efeitos magnéticos, né, que são produzidos por ímã, e efeitos elétricos produzidos por pilhas, máquinas eletrostáticas, eram considerados distintos. E ele apresenta um experimento em que eu posso interpretar que esses fenômenos estão relacionados. E essa construção experimental dele, por isso que a gente chama de primeira fase do eletromagnetismo, está muito relacionada com uma discussão filosófica à época, né, com um grupo filosófico chamado Naturfilosoph, que tinha uma concepção de natureza e em oposição à concepção mecânica de mundo, né, de que o mundo fosse uma máquina formada por partes e que eu pudesse entender essas partes associadas. Para os adeptos da Naturfilosoph, que é muito voltada mais para a Alemanha, a natureza é um corpo orgânico no qual os fenômenos eles vão... Então, por exemplo, você começa um fenômeno elétrico, pode se transformar, né, no magnético e assim sucessivamente, porque você tem uma organicidade, né? E o Åsted é um cientista que dialoga muito com esta vertente, né? E quando ele apresenta esse fenômeno, esse experimento, né, quando esse experimento é apresentado, na verdade, ele apresenta numa aula, e esse experimento é divulgado em outros lugares, na França, por exemplo, e aí meu trabalho vai muito por aí, ele causa um certo frisson. Por quê? Porque, de alguma forma, ele traz um questionamento para quem trabalhava com essa visão de mundo mecânica, que era efeito elétrico, efeito magnético, efeito mecânico, é mecânico, calor é calor. E o que tem que une eles é que todos eles são feitos por partículas, por fluidos, por questões materiais. E esse experimento permite colocar em xeque. E como essa era uma questão em debate, por conta desse movimento da Naturfilosoph, principalmente, isso vai suscitar um debate mesmo na França, né, em que um autor chamado Ampère vai desenvolver vários experimentos a partir desse, tentando entender melhor aquele fenômeno, tentando discutir esse fenômeno sem entender, como, por exemplo, um outro francês vai dizer que, no fundo, aquilo era um efeito magnético e nada de novo tinha, né? Então, ele vai buscar modificar o experimento, fazer muitas mudanças para destacar que era um fenômeno novo, digamos assim, né? Ok. Ô, André, e como é visto o eletromagnetismo pós-Åsted, depois dele? Bom, depois dele, aí ele tem um boom, digamos assim, sabe? Aquela coisa assim, um boom, né? Porque justamente pelas questões que ele traz, por um monte de questões em aberto, em vez de ele não fecha o problema, ele abre o problema. Então, muitas pessoas vão trabalhar com ele, com esse tema,
né? Então, muitos experimentos vão ser desenvolvidos, muitos questionamentos vão dar. Então, o eletromagnetismo vai ter, no século XIX, um apogeu a partir de 1820, principalmente a partir de 1820, com o experimento do Ossett. Ok. Por que o Faraday, Michael Faraday, inglês, né? Você me falou que ele era inglês, se encantou pelo eletromagnetismo? Na verdade, ele começa trabalhando com eletromagnetismo. O Faraday tem uma trajetória interessante. Ele começa como auxiliar de um químico chamado Wolfram Dave, e ele é chamado, porque como o eletromagnetismo, esse experimento, né, começa a ter muito debate, muitas questões, e questões muito amplas, e, de alguma forma, a eletricidade tinha tido um apogeu muito grande no 18 também, ele é chamado para fazer um artigo que era meio que para dizer, assim, meio que limpar, fazer que a gente chama assim, uma revisão da área, dizer, olha, o que tem aqui que é pesquisa viável, o que não é viável, né? E aí ele vai se dedicar a isso, e a partir daí ele, de alguma forma, se interessa, até porque ele já tinha um trabalho com o Wolfram Dave, que tem alguma coisa de eletricidade, se interessa também por algumas questões de próprio cunho pessoal, e vai trabalhar nessa temática e vai ter um trabalho muito importante, né? Ele vai fazer alguns experimentos, ele trabalha muito com a questão experimental, alguns experimentos que vão ser, que a gente vão dar a questão da indução eletromagnética, né? Que aí é o caminho aí para motor elétrico, gerador elétrico e tudo isso. Ok. Me chamou muita atenção quando eu fiz um voo panorâmico na tua tese, o eletromagnetismo, sempre trabalhando sob a perspectiva da estrutura do eletromagnetismo. Então, eu fiquei pensando assim, deve ser considerado com uma certa relevância na timeline do pensamento acerca do pensamento filosófico da ciência, a estrutura do eletromagnetismo. Tem coerência essa minha percepção? Sim, de certa forma, sim, tem sim. Por Né? quê? Até porque ele vai ter um desenvolvimento muito grande e ele vai ter muitas implicações econômicas por conta da questão tecnológica que está relacionada a eles, motores, geradores. Então, ele tem ele é um campo que vai se desenvolver muito rapidamente, que vai trazer muitas questões, inclusive, como a gente estava falando do Einstein, a própria questão da relatividade tem uma relação direta com o eletromagnetismo. Então, é um campo que de alguma forma, ele nasce de uma questão muito filosófica, né, dali da natofilosofia, que é o que é a natureza, quer dizer, são questões que mobilizam o Ørsted a chegar no seu experimento, e a partir daí ele tem um boom que ele vai para diferentes áreas com diferentes possibilidades, né? Então, ele tem um papel crucial no processo de construção da física, da história da física, da história da ciência como um todo. Né? Ok. E quais foram as suas conclusões? Você trabalhou considerando a perspectiva do ensino da física no ensino médio também? Sim, na verdade, as minhas conclusões elas têm no campo histórico, né, de que toda essa primeira fase do eletromagnetismo, essa controvérsia, ela está embebida com uma questão filosófica muito forte, então que a filosofia, que as questões filosóficas são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. A ciência não é um acúmulo de descobertas, um acúmulo de fatos, de experimentos. E como a minha grande questão e o título da minha tese aponta isso, né, era como essas questões, que implicações isso tem para a educação básica, para a educação científica na escola básica, né? A minha conclusão, e eu tenho um trabalho empírico desenvolvendo disso, é que esse tipo de abordagem, quando a gente trabalha essas questões na educação básica, a gente traz olhares mais complexos sobre a ciência que acabam por aproximar o aluno, né? Porque ele consegue perceber a ciência como uma construção humana, uma construção cultural, alguma coisa que tem significado e faz parte da sua vida. Né? E de que isso não é uma construção de gênios, de pessoas maravilhosas que estão completamente desconectadas. Né? Da minha tese para cá, né? Minha tese vai fazer 20 anos de defesa em fevereiro de 2002, desculpa, de 22, porque eu defendi em fevereiro de 2002, eu venho trabalhando sempre com essa vertente da história da ciência no ensino. Né? Então, tem alguns livros publicados, artigos que
apontam para isso, para o potencial da história da ciência na educação básica como um caminho da gente entender a nossa herança cultural, né, a herança cultural da ciência, né, a ciência como uma nossa herança cultural, mas entender as pessoas também que participaram desse processo, as pessoas que ficaram excluídas desse processo, por que que ficaram, né? A história da ciência nos permite perceber por que que a gente tem tantos homens na história do século XVIII, XIX e poucas mulheres, mas, ao mesmo tempo, no século XX, a gente tem maior número de mulheres participando da ciência. Então, essas são questões que são fundamentais a serem trabalhadas na educação básica, que a história da ciência pode ser uma porta de entrada. Ok. Você falou de um grupo de pesquisas filosóficas na época do Einstein. Agora eu comecei a perceber porque ele falava tanto, assim, tanto não, eventualmente ele falava sobre as questões da perspectiva de Deus no universo a partir do Deus de Spinoza. Ele buscava na filosofia, bem interessante. Andréia, a gente conversou até aqui sobre a tua dissertação de doutorado, a tese do doutorado, mas antes de terminar, eu queria falar sobre a outra coisa. Agora, já saindo um pouco aí da metodologia científica e já no achismo que a gente se permite nas conversas informais, até certo ponto. O que você fala do Tesla? Tesla eu conheço muito pouco. Te peguei. Pegou. Tesla eu não tenho nem como prosear. Conheço muito pouco do Tesla. Eu vou falar só uma coisa dele. Apesar de ser muito curioso o personagem, mas eu... Eu acho que ele deveria ser, não sei, talvez porque eu ainda não fui atrás. Deve ter alguém que já pesquisou no mestrado, no doutorado do Tesla. Deve ter. Mas, assim, sabe uma coisa que me chama muita curiosidade, assim, a atenção? Ele afirmava categoricamente que a transmissão de energia elétrica não precisaria de cabeamento. E ele afirmava isso sob a perspectiva da ciência. E tem muita gente, muitas empresas de grande porte pesquisando isso. Isso aí me causa uma curiosidade enorme. E ele era brilhante. Dizem que ele era brilhante. Mas é isso, viu, André? A minha curiosidade é essa. Andréia, muito obrigado pela gentileza, pela simpatia de prosear sobre, para mim, que sou engenheiro, questões extremamente interessantes. Muito obrigado, um abração. No futuro, se você tiver disponibilidade de tempo, vamos falar sobre alguns dos teus livros. Manda um WhatsApp para mim e a gente conversa sobre os livros. Tá ótimo, tá bom? Obrigada, Deodato. Bom fim de semana.